Querido Deus, Pai amado e santo, é no nome de Jesus, teu Filho, que nós nesta noite queremos agradecer a Ti por tudo quanto o Senhor já tem feito, pelo dia de hoje, pelos livramentos que o Senhor tem concedido a cada um de nós que já estamos aqui conectados para mais um culto, para mais um momento de adoração e de meditação na Tua palavra, Pai. Deus querido e santo, nós te pedimos nesta noite para que o Senhor abençoe a cada um dos Teus servos que estarão participando, conectados, juntamente comigo, ó Pai, neste lugar, porque o lugar, ele é, ó Deus, composto por aqueles que fazem parte da adoração, do culto em adoração a Ti. Assim fala conosco. Também pedimos bênçãos, Pai, para os familiares destes que estão conectados conosco, que mesmo não estando eles assistindo agora ao vivo esta transmissão, participando desta oração, nós, ó Pai, te apresentamos a cada um deles, os pais, filhos, ó Deus, a cada um dos familiares desses abençoados que estão conosco. Deus abençoe de graça, de saúde, salve aqueles que precisam serem salvos, cure, Pai amado, de toda e qualquer enfermidade, Pai, nós te pedimos, porque Tu és um Deus de cura, Tu és um Deus que cura, Tu és a cura, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, agradecemos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Entrou também a irmã Antônia, irmão Júnior também entrou, Júnior Ferreira, muito bem, irmão Júnior. Deus continue abençoando o Senhor e a sua família. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós iremos fazer uma leitura da palavra de Deus e logo depois estaremos louvando ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. O livro mais vendido e mais lido de todo mundo, a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, no capítulo de número 10, a missão dos 70. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Diz assim a palavra do Senhor. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz.
e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Querido Pai, Deus eterno e maravilhoso, honra, glória, poder e exaltação. Queremos, Pai, neste instante, ó Pai, pedir a Ti que o Senhor abençoe a cada um, ó Deus, a cada um dos que estão participando nesta noite, e também aqueles que são da sua casa, pois a tua promessa, ó Deus, é para que aqueles que creem em ti sejam salvos, não somente eles, mas toda a sua casa. Pai, te pedimos, repreenda todo mal, Pai, e nos conceda graça nesta noite para poder meditar e receber da tua parte tudo que necessitamos hoje, aqui nesta noite. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra que acabamos de ler. E assim como o Senhor tem mandado, Pai, os 70, tem também a nós enviado. E assim te pedimos, crendo na vitória, agradecemos hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, eu quero louvar a Deus com o hino. Quero louvar ao Senhor. O hino que é conhecido dos irmãos. Coloca na câmera aí, isso vão chegar, você está ligado. O hino do Voz da Verdade, renova-me. Louvem junto comigo. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Tem misericórdia, Deus, desta humanidade, ó Pai, dos homens que não temem a Ti. Salve, cure e liberte, Pai. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, Teu Filho. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tem
tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Oh, aleluia! Ele é o Deus que renova. Então somente espera, confia nele e o mais ele fará. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. Somente Ele é aquele que renova, Ele é aquele que muda a história de alguém necessitado e que confia nele. Aleluia! Por isso, meus queridos, amados, nesta noite, o Deus a quem nós servimos, Ele está contemplando. Ele sabe quem precisa de renovo, Ele sabe quem está fortalecido e Ele sabe como abençoar a cada um destes, porque Ele é Deus. Aleluia. Ele conhece a cada um de nós por dentro e por fora. Aleluia. Exaltado seja o nome de Jesus. Por isso, eu quero dizer, amados, que apesar desta situação que estamos vivenciando, esta situação de pandemia, e que parece que não para mais, que parece que isto não tem um fim, mas vai ter sim. Vai ter aqui em Arapiraca, vai ter em todo e qualquer lugar. Maceió, os templos já estão abertos, já funcionando com 50% dos irmãos. E logo, logo estaremos aqui também desta forma, não é? Aleluia! Porque o nosso Deus é um Deus grandioso, é um Deus santo. Meus amados, eu quero
dar início, porque tratamos com o irmão hoje aqui, e ele me disse que viria, mas a vida, ela traz surpresas, não é? Eu não sei se ele vai chegar daqui mais alguns minutinhos, mas não podemos ficar sem uma mensagem. E eu falo da mensagem pregada. O texto que nós lemos, na epígrafe aqui do texto, traz o seguinte tema: a missão dos 70 discípulos. Irmãos, missão, logo quando me converti, eu me converti em junho de 96, e já estava sendo feitos os preparativos para um grande trabalho com a temática missão. E eu participei de um grupo que ficou responsável por falar da janela 1040, em 96. Janela 1040 é a parte que fica entre os graus 10 e 40 no mapa, lá no Oriente, que nesta localização ficam os países chamados de cinturão de resistência, onde eles proíbem, onde eles não aceitam que o evangelho chegue até lá. Eu, novo convertido, os irmãos sabem que nós somos parte, nós somos membros do corpo de Cristo, mas administrativamente nós somos parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a denominação Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é conhecida como Missão, Igreja Assembleia de Deus da Missão. E estávamos trabalhando, os jovens, na época a coordenadora, a irmã Miriam, estava trabalhando juntamente com a juventude, e foi feito um evento lá na escola, no Colégio Bom Conselho, e foi dividido por grupos, e esses grupos, cada um deles ficou responsável por falar sobre missões, não é? Sobre países, trazer ao conhecimento daqueles que visitariam tudo que pudesse ser dado sobre a necessidade daquele povo, que eles tinham de ouvir o Evangelho, de serem alcançados pelo Evangelho. E ali trabalhamos, fizemos uma obra que ficou na história, do meu coração, da minha mente, nunca mais saiu. Eu sempre estou lembrando, porque missão está no coração de Deus. Missão é algo que nós, Igreja de Cristo Jesus, sem distinção alguma, podemos e devemos fazer. Uns fazem de um jeito, outros fazem de outro jeito. Naquele tempo, irmãos,
falar de missões era algo que acalorava o coração dos irmãos, especialmente dos jovens, que todos queriam ir para a missão. E quando eu falo de missão, não é o trabalho evangelístico que é feito por aqui. Eu falo de trabalhos missionários em outros países. Isso enchia os olhos dos jovens, enchia os olhos daqueles que eram convertidos ao Evangelho e que sabiam que podia eles ou cada um deles trabalhar para o Senhor fazendo missões. Era algo que anelava o coração dos jovens. E assim como houve também comigo. Então, a obra missionária, é claro, é feita enviando pessoas a outros países. Mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer, tem uma coisa que nós devemos entender, é que a obra de missão também pode e deve ser feita nas nossas cercanias. Existem bairros difíceis aqui mesmo em Arapiraca. Eu já dirijo igreja, irmãos, já há mais de 20 anos, sem parar. Estou há mais de 20 anos trabalhando para Jesus, desde que o pastor Roberto chegou aqui. Ele chegou em janeiro, em fevereiro, ele me chamou ao seu gabinete e me fez uma proposta de poder estar trabalhando para Jesus, dirigindo um trabalho. E na época era um lugar com muita dificuldade. Na época era chamado de lixão. Lixão. Que a gente chama e é chamado hoje de Mangabeiras. Conjunto Mangabeiras. Ali foi o meu primeiro trabalho. Ali eu levei a palavra de Deus, tive ajuda, claro, além do nosso pastor ter nos enviado e nos apoiado. Fui eu, a minha esposa, na época eu estava de moto, e a Ada tinha 30 dias de nascido. E nós andávamos, eu, a Dena e a Ada, fazendo aquele trabalho missionário ali. Ali também nos ajudou o meu sogro, o irmão Chico, a minha sogra, a irmã Lisete, o meu cunhado, que vocês conhecem, o pastor Luciano, e a irmã Neide. Nós íamos juntos ali e fazíamos a obra de Deus naquele lugar. Então, a obra de Deus, ela é carente de homens e mulheres que queiram fazer missões. A obra de Deus, irmãos, ela tem que ser feita, ela deve ser feita. Então, aqui em Arapiraca tem muitos lugares difíceis que nem todo mundo quer ir levar a palavra de Deus para essas pessoas. Ali na Mangabeiras eu tive muitas experiências que não esqueço. Ali na Mangabeiras eu tive experiências com pessoas possessas que constantemente a gente chegava nas casas e orando pelo povo, o povo ali muito difícil, muito carente, muito entregue à feitiçaria, à macumbaria. Então, irmãos, a obra de Deus, num primeiro momento, parece fácil. Eu aqui me refiro agora àqueles que tinham no coração, e talvez não era nem
sei lá, a vontade de ir levar o evangelho, mas de viajar para um outro país. Não é fácil. Não pense que indo para lá vai ser fácil. Vai ser somente uma viagem para pregar o evangelho. Tem muitas coisas que elas só ocorrerão no dia a dia. Por isso que nós devemos orar, por isso que nós devemos contribuir, por isso que nós devemos fazer missões, e começando aqui de casa, começando pela nossa cercania, pela nossa vizinhança. O trabalho missionário, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Mangabeiras, bairro Manuel Teles, mas lá a Assembleia de Deus tem chegado, levando o evangelho da salvação para essas pessoas. Quando chegamos e pregamos o evangelho, eles são sedentos. Aqui e acolá, talvez você pegue um ou dois que não queira te ouvir, mas muitos outros te ouvirão, se você levar a palavra de Deus como ela é. Então, a obra missionária, ela tem que ser feita. E Jesus começa aqui com esses discípulos, 70 discípulos. 70 discípulos que ele envia de dupla. Ele envia esses discípulos de 2 em 2. E ele dividiu, e por certo, cada dupla não ficou somente em um lugar. Ele foi a mais de um lugar. Porque diz aqui, ó, depois disso designou o Senhor ainda outros 70. Isso dá-nos a entender, dá-nos o entendimento, a compreensão que ele já havia enviado mais discípulos seus para pregar a palavra do Senhor. E quem segue a Jesus, irmãos, ele tem que estar disposto, pronto, para fazer esta obra missionária. E outra, talvez não precise nem você sair da sua casa, ou melhor, da sua vizinhança, porque possivelmente tem alguém que mora vizinho de você que ainda não ouviu falar do Evangelho, do amor de Deus, como você pode, como você deve falar. Aleluia. Então, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face. Olhe, adiante. Isto significa o quê, irmãos? O que é que nós devemos entender? Ó. E mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Às vezes o lugar não é nem uma cidade, é apenas um lugar, como diz o texto. Um vilarejo. Um lugar com apenas poucas casas, 5, 6, 7, 8 casas, não sei. Mas a verdade é que Jesus mandou-os de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele, Jesus, havia de ir. Então nós somos os precursores. Nós somos os precursores de Cristo. Assim como João Batista foi o precursor que anunciou a chegada de Jesus, a vinda de Jesus. Após mim vem um que eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Olhe, é isto que nós devemos entender, compreender. Nós não somos nada, somos apenas discípulos, enviados por ele para pregar a palavra do Senhor. Ide a todas as cidades e lugares
Aleluia. Aonde Cristo havia de ir. Então, quando você chega num lugar, você não vai falar de si mesmo. Quando você chegar num lugar, você vai falar de Jesus. Você vai falar dele, do amor dele, da grandiosidade, das ações de Cristo, do porquê ele veio, sendo ele Deus. Quando você chegar no lugar, você vai ter tão somente que fazer as pessoas entenderem que aquele que foi enviado pelo Pai Todo-Poderoso, ele é a razão da salvação de todo aquele que crê. Então tem que ir a todas as cidades e lugares. E o lugar qual é, pastor? Que lugar pode ser? A minha vizinhança, o sítio onde moram meus avós, qualquer lugar. Aleluia. Mas tem uma coisa interessante que nós devemos entender, irmãos. Crente é crente, e cada crente convertido, ele é um missionário. Cada pessoa convertida ao Evangelho, esta pessoa é um missionário. Deve agir como tal. Porque, o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a tantos quantos creram, olhe, preste atenção, quem creu? A tantos quantos creram. Quem é esses que creram? Vamos entender. A tantos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olhe, até então eles não eram filhos de Deus. Se não eram filhos de Deus, não eram crentes, salvos, libertos, não eram. Passaram a ser depois que creram em Jesus. Mas por que creram? Porque teve quem pregasse a palavra. Houveram aqueles que foram enviados para pregar a palavra de Deus. E estes, ouvindo a palavra de Deus, foram feitos filhos de Deus. Por quê? Porque agora passaram a entender, a compreender que o Evangelho é para ser obedecido, que Cristo Jesus, Salvador do mundo, ele deve ser reconhecido. Por isso que Jesus diz: ide a todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. Aqui mesmo no texto que estamos lendo, no versículo 3, ele diz: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Olha, irmãos, se você for lá para Marcos capítulo 16, se não me engano, versículo 28. Deixa eu ver aqui, para eu não estar dando o texto errado. Não. Marcos 16. Deixa eu ver aqui, meus queridos amados. Aleluia. Glória a Deus. A missão, o trabalho missionário, ele tem que ser feito, meu querido. E quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer este trabalho? Somos nós que nos convertemos. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, Jesus mandou que fossem e pregassem a palavra. Não me recordo, eu sou assim um tanto falho em guardo alguns versículos, mas todos nós conhecemos, e a palavra de Deus é clara quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda a criatura. Olhe, preste atenção. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda a criatura.
Quem crê e for batizado será salvo. Olhe, algo interessante aí nós devemos entender. João 1,12 diz que tantos quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes disso não eram filhos de Deus, e eram o quê? Eram criaturas. É o próprio Cristo quem diz: ide por todo mundo, e o mundo aí, eu quero que você entenda uma coisa, o mundo aí não é igreja. Tem muitos crentes que entendem que este ide de Jesus é para que você pregue também para outras igrejas. Se você for convidado, se você estiver dentro da ética ministerial da sua igreja, você vai ser convidado, o seu pastor vai lhe autorizar e você vai e prega a palavra. Mas este texto aqui, irmãos, ele não está se referindo a você sair aqui e ir para uma outra igreja pregar, não. Você vai quando é convidado e autorizado. Mas o texto refere-se ao mundo, e o mundo não é a igreja. Existem 3 pessoas ou 3 grupos de pessoas no mundo: judeus, ímpios e igreja. Judeus, ímpios e igreja. Então, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, quando Cristo diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, ele está se referindo àqueles que ainda não aceitaram a Cristo, aqueles que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor. Então, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Se a criatura ouvir, der ouvidos ao que você pregou, a palavra de Deus, ela vai acontecer na vida dela, vai se cumprir na vida dela, lá em João capítulo 1, versículo 12, vai ser feito filho de Deus. Mas a palavra, o evangelho tem que ser pregado. O evangelho deve ser pregado, irmãos. Aleluia. E aí Jesus diz: na verdade a seara ela é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, o trabalho não vai ser fácil. Porque, irmãos, cordeiro no meio de lobos, o que é que vai acontecer? O que é que lobo quer? Lobo quer saciar sua fome. O lobo é feroz. Então, Jesus está dizendo: olha, vocês vão pregar o evangelho, mas lá, nesta labuta, neste trabalho, vocês se encontrarão com pessoas que agirão como lobos, querendo travar, querendo impedir, querendo traçá-los, matá-los. É isto o que ele está dizendo. Então, o trabalho missionário não é fácil. O trabalho missionário, irmãos, ele requer muita luta, muito esforço. Glória a Deus. Exaltado seja o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Mas tem uma coisa interessante que Jesus ensina aqui. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. A oração é algo que Ele, Deus, nos deu. E é a oração que devemos usar para rogar a Ele nos momentos difíceis da nossa jornada. Aleluia. Por isso, meu amado, é que eu digo a você, a obra missionária não é fácil.
Você vai encontrar um não aqui, vai encontrar alguém bravo ali, mas você que é servo de Deus e tem a mente de Cristo não poderá revidar com a mesma moeda. Porque Deus, Ele está com você e Ele vai lhe dar estratégia. No versículo 4 diz: e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Sabe por quê? Primeiro porque eu entendo que há pressa da parte de Deus que nós façamos este trabalho missionário. Há pressa da parte de Deus para que eu e você venhamos fazer este trabalho missionário, pregar o Evangelho, aonde chegarmos. Isso significa que não teremos lugar para ficar, para nos fixar por muito tempo. Não, irmãos. O que devemos entender é que nós fomos chamados para pregar o Evangelho e tirar as almas das garras do inimigo, da perdição eterna. Aleluia. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. As saudações dos judeus eram saudações demoradas. Eram saudações que onde eles chegavam, ela tinha um cerimonial. Mas Jesus acaba de dizer: olha, não saudeis a ninguém pelo caminho. Vai embora. Qual é a tua obra? Qual é a tua missão? Não é tal lugar? Vá. Não pare pelo caminho. Vá e lá você vai pregar o Evangelho. Lá você vai falar do amor de Deus. Lá você vai dizer que Jesus salva, cura e liberta. Aleluia. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Paz seja nesta casa. Olha, eu chego na casa de alguém, eu não vou logo entrando não. Eu chego na casa de alguém, eu bato na porta. E ainda antes mesmo de ver. Ó, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, se ele for de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós a paz que você enviou para aquela casa. Aleluia. Então, irmãos, foi Jesus quem lá no Sermão do Monte disse: bem-aventurados pacificadores. Se tem uma coisa que nós devemos evitar é confusão, é discussão, é briga, por qualquer que seja o motivo. Aleluia. Por isso, ele disse: saudai com a paz. Não é? Paz seja nesta casa. Pai do Senhor, tem alguém aqui que é de paz? Alguém vai responder lá dentro: paz. Olhe, é o sinal de Deus que aquele lugar lhe receberá muito bem. Aleluia. Glória a Deus. João 14 e 27. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz é de Jesus. Ele não dá como o povo por aí não, viu, irmão?
Olha, tem gente que chega e diz: paz. De quem é essa paz? Jesus diz: a minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Então, quando eu chegar num lugar, eu tenho que saudar com a paz do Senhor. E pastor, a paz não é minha, é de Jesus. Ele deu a mim para administrá-la, para andar com ela, andar nela. Então a paz é do Senhor. As saudações que nós vemos por aí é muito diferente, irmão. Muito diferente. Paz. A paz é de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, quando chegar no lugar, a paz do Senhor Jesus. Não é? Paz, irmão, paz. Não, é paz do Senhor. Porque a paz é de Cristo. Amém? Ele disse: não vos la dou como o mundo a dá. E como é que o mundo dá a paz? Medite aí. Vou deixar para você meditar nesta noite. Então ele diz: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Olha, não andeis de casa em casa. Tem crente que quer ir de todo jeito, quer andar de casa em casa. Então tenha cuidado, irmãos. Tenha cuidado. Amém? A missão dos 70. Eu vou dar continuidade depois desta mensagem aqui. Viu? Porque tem algo mais da parte de Deus para passar para os irmãos. Quero agradecer a todos, mas vamos ficando por aqui porque o tempo já foi embora. Quero agradecer a todos os irmãos que carinhosamente têm estado conosco nestas transmissões que temos feito para a pregação e ensino da palavra de Deus. Que cada um seja abençoado com toda sorte de bênção. Que cada um possa ter na sua casa o amor e a misericórdia, a graça de Deus derramada sobre toda a sua casa. Seja de paz, da paz de Cristo, Senhor e Salvador. Amado Deus, Pai amado e santo, honra, glória, louvor e exaltação sejam dados a Ti, Pai, porque Tu és o único Deus nos céus e na terra. Queremos Te agradecer por tudo, ó Pai, pela palavra de hoje. Queremos Te agradecer porque o Senhor, ó Pai, tem sido aquele que é o sustentáculo da Tua igreja aqui na terra. Abençoe, meu Deus, pastor da igreja, pastor Roberto Gomes. Também, Deus amado, o Teu servo, pastor Isoldo Nunes de Lima, pastor presidente da igreja e da convenção. Pai, com toda sorte de bênção, Pai, provendo as necessidades dos Teus servos. Deus abençoe, meu Pai, o Brasil. Abençoe, Deus amado, o presidente desta nação, repreendendo todo mal e transformando o mal em bênção, Pai. Também o governador deste estado. Deus, trata com ele. Também, meu Deus, o prefeito desta cidade. Deus, Tu sabes da necessidade, Senhor, do povo. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho. Crendo na vitória, Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus. Deus provedor. Em nome de Jesus, abençoe a cada servo Teu que faz a Tua obra. Que transmite, Pai, a Tua palavra através das redes sociais. Estes que se conectam, Pai, para ouvir a Tua palavra. Abençoe as famílias, fortalecendo-as cada vez mais. Em nome de Jesus Te pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um. E todos dizemos: amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Fiquem em paz todos, e até domingo, se Deus
nos permitir. Amém.